Amém? E o que a gente pode aprender com esse texto? A gente pode aprender 3 coisas muito importantes. Uma delas, primeira delas, quem tem fé não para de orar. Você já orou essa semana? Você já orou hoje? Você já orou esse mês? Não? Então como está a sua fé? Daniel, ele sempre teve fé no seu Deus. Ele jamais deixou de fazer alguma coisa para Deus com medo do quê? Com medo de morrer, ou com medo ou temendo sua vida. Por quê? Porque ele sabia que Deus era contigo. Amém? Olha, Daniel, ele teve que decidir em obedecer a ordem de Deus, né? Obedecer a Deus, né? E orar, como ele fazia frequentemente, ou o quê? Ou obedecer a ordem do rei, né? Qual seria que seria a nossa decisão? O que a gente faria, né? Às vezes, eu pensando aqui comigo, meus botões, né? Eu imagino, né? A nossa presidente, ela, vamos lá, por um mês você não vai poder orar a Deus. Infelizmente, mas vai ter crente que vai dar glória a Deus. Por quê? Porque não ora. Um mês sem orar, podia ser 2, vai dar uma desculpa. Você sabe por que eu não oro? Eu não oro porque senão eu vou ser preso. Porque a dona Dilma lá não deixa nós orar mais. Então eu não vou orar. Aí começa a dar desculpa. Por que ele não ora? Você entendeu? Porque alguém mandou, né? Meu querido, nem se um anjo descesse aqui e falasse, ó, não é mais para você orar a Deus. Eu vou orar a Deus. Porque Jesus disse que é para a gente fazer isso. Você entendeu? Então, ou seja, sabe o que a gente dá muita desculpa para não orar, né? Ou é nosso trabalho, ou é nossa escola, ou sei lá, filhos, ou alguma desculpa a gente dá para não orar. Você entendeu? Mas todas as outras coisas a gente faz. Você entendeu? A gente arruma um tempo, mas para orar a gente não arruma. Meu querido, sabe como que você vê que uma pessoa tem fé ou não? Pelo tanto de tempo que ela passa com Deus em oração. Porque se ela não tem fé, ela não vai passar tempo com Deus, não. Pelo contrário, ela vai dizer, para que eu vou desperdiçar meu tempo? Eu não creio mesmo. Eu sei que não vai acontecer. Eu estou dando uma palavra para os jovens lá no Ligados, que é uma série, chama Desintoxicando a Alma, onde a gente falou sobre palavras que destroem, que intoxicam a nossa alma. Tanto palavras que a gente diz, quanto palavras que os outros dizem sobre nós e nós acreditamos. Ou seja, o que acontece? Às vezes não ora por quê? Porque não crê no que Deus fala de você, mas crê no que o outro fala de você. Ele falou que eu não presto, e eu não presto mesmo. Aí Deus fala para você, você presta sim, porque foi eu que te criei. Você acha que Deus vai criar alguma coisa, alguma porcaria? Deus só cria coisas lindas. Igual eu disse para eles ontem, diz assim, eu sou lindo. Você está vendo o que é a fé? Diga, eu sou lindo. Você entendeu? Isso é ter fé. Não é para dizer que você é lindo. A fé é de você acreditar no que Deus tem para sua vida. Deus, olha só, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou os céus, criou a terra e tudo que nela existe. Amém? Amém. Ele disse assim, ó, que haja luz e houve a luz. Você entendeu? Ele falou e tudo foi criado. Aí teve um dia que ele diz assim, eu vou criar a coisa mais linda da terra, coisa que eu mais amo. Quem que ele criou? Um homem. Um homem que eu digo, a humanidade. Você entendeu? Então, ou seja, ele não falou, ô fulano, nasce, faz aí. Não, ele foi lá com as suas mãos. E sabe o que ele fez? Ele soprou vida dentro de você. Ele não ligou o botãozinho ou pelo Wi-Fi, né? Que o Wi-Fi é bom por causa disso, né? Porque a gente não precisa relar. Mas Deus não, ele foi de dentro dele, saiu. Então sabe o que tem dentro de você?
Deus. E eu não vou ter fé em Deus? Ou seja, eu não vou falar com Deus? Isso é a prova do que? De se você realmente tem fé ou não. É o tempo que você passa com Deus, né? Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fé, sua fé é aumentada. Quanto menos tempo você passa com Deus, mas eu passo muito tempo com Deus. Quanto tempo você ora? Não me venha falar mas eu vejo muita. Não, é o seu tempo de oração, é o seu tempo que você passa com Deus, é que você ajoelha lá no teu quarto e fala com Deus, Senhor, Senhor, não é difícil ter tempo, meu Deus, eu chego em casa, tem que fazer janta, aí tem que arrumar os meninos, tem que pôr para dormir, aí eu vou dormir também. Querido, uma coisa eu vou te falar, não sei se você não sabe ainda, nós não estamos vivendo no céu ainda não. Então muita coisinha contratempos a gente vai ter, entendeu? Eu vejo pela minha esposa assim, as mulheres são mais atarefadas que os homens. Eu acredito nisso. Pode ter o que? Uma exceção ou outra, que o homem o que? Cuide mais dos filhos do que a mulher. Mas pelo que eu vejo, pela maioria, isso é estatística, tá? Não vem um homem querer falar assim, eu cuido mais do meu filho. Não, é estatística. A mulher cuida mais. Você fala para a mulher assim, olha o teu filho, passa a roupa, esquenta o leite, ela faz tudo sozinha. Aí fala para o homem, olha lá o leite, filho, já derramou. Não aguenta, vamos fazer uma coisa e não aguenta. Não dá, não consegue. Aí o que acontece? A mulher, ela pode até falar, mas estou meio sem tempo, mas se ela quiser, ela arranja tempo. Porque a mulher, ela é multiuso. E o homem, ele tem menos desculpa ainda para falar, não tem tempo para Deus. Sabe por quê? Se você estiver falando isso, meu querido, você está cheio do quê? De ídolos na sua vida também. O tempo que me sobra, e eu faço sobrar mais tempo, é o quê? É para estar com Deus. Eu sempre falo isso para os jovens. Sempre que eu vou tomar algum tipo de decisão na vida, você tem que fazer isso. Você pensa o quê? Nas consequências, e pensa o quê? Se nisso favorece alguma coisa na obra de Deus, no reino de Deus. Rodrigo, eu vou comprar uma calça, eu tenho que ver se vai dar certo na obra de Deus? Meu querido, eu estou falando de coisa além. Eu vou comprar um carro, eu vou orar a Deus. Para quê? Se é vermelho ou preto. Toma uma decisão você. Senhor, ore a Deus. Sabe para quê? Senhor, eu preciso mudar de emprego. É a tua vontade, Senhor? O Senhor quer que eu mude de emprego? Senhor, eu preciso fazer isso, que vai mudar totalmente a família minha. Eu preciso tomar uma decisão. Isso você vai pedir para Deus. E sabe se você vai pedir para Deus ou não, isso aí vai demonstrar a sua fé. Assim, toda decisão que eu vou tomar, queridos, eu oro a Deus e falo, Senhor, eu estou aqui pedindo a sua autorização, eu estou pedindo aqui o seu favor, por quê? Porque é o Senhor que toma. Olha só como demonstra a fé na sua vida. Quando você entrega toda a sua vida e todo o planejamento da sua vida nas mãos de Deus, isso aí demonstra a sua fé. Por quê? Porque você está crendo. Alguém já viu Deus aqui? A não ser Moisés, porque Moisés não está aqui. Alguém já viu Deus? Não? A fé é o quê? É crer no quê? Nas coisas que nós não vemos. Eu nunca vi a Deus. Sou sincero com os irmãos. Nunca vi a Deus. Eu já vi a glória de Deus ser manifestada no povo de Deus, ser manifestada dentro da minha casa. Agora, ver a Deus, o Todo-Poderoso, eu nunca vi. Mas eu creio nele, porque maravilhas ele já fez no nosso meio. Muitas coisas maravilhosas. Você entendeu? Quem que já ouviu aqui o professor Gregs? Alguns já ouviram e já viram, né? Você quer saber se uma pessoa tem fé e se ela crê em Deus ou não? Coloca um bando de ateu vendo o avião lá. Ela estiver lá em cima, desliga a turbina e fala assim, vai cair. Você escuta, sabe a única coisa que você vai escutar lá dentro? Meu Deus, meu Deus!
Sabe por quê? Porque nessas horas vai crer. Na hora que está ali quase morrendo, Senhor. Aí vai chamar Senhor, vai chamar Deus, Jesus, Genésio, vai chamar todo mundo. Nessas horas, entendeu? Mas não é nessas horas que a gente tem que somente chamar a Deus. Você está entendendo? Na hora que você estiver lá, com todos desfrutando tudo daquilo que você conquistou na sua vida, você tem que o quê? Agradecer e orar a Deus. Pro Senhor, eu sou grato ao Senhor. Tem uma vida de gratidão, isso é fé também. Amém? Outra coisa, segunda coisa aqui, ó. Fé é a certeza do quê? De que Deus não vai falhar. É a certeza. Você entrega tudo na mão de Deus. Fala assim, sabe o que eu estou entregando na tua mão? Porque o Senhor não falha. Se eu for fazer alguma coisa, alguma caca acontece. É que nem uma vez que eu preguei aqui. Sabe, Deus é o diretor das nossas vidas. Só que aí chega num momento, sabe o que acontece? Que você quer ser o roteirista. Aí você vai lá e toma da mão de Deus o roteiro da sua vida. Então, o Senhor sabe nada, não. Traz aqui. Aí começa a tomar as decisões por Deus. Não, Senhor, essa fala aqui está errada. Não vou falar isso agora. Cala a boca, não fala. Não, eu vou falar. Fala. Não, Senhor, esperar 10 anos para mim ter uma promoção? Não, Senhor, o senhor está atrasado, hein? Toma conta da sua vida e coloca você de diretor da sua vida. Aí o que acontece? A sua vida, que era para ser um romance, aquela coisa linda, maravilhosa, torna-se um drama, um terror, uma tragédia. Por quê? Porque você tomou das mãos de Deus o roteiro de sua vida e você começou a decidir por Ele o que você devia fazer. Aí chega no momento da sua vida e Deus diz assim, dá aqui de novo, deixa eu fazer de novo. Aí na hora que a gente vai ter fé, né? Você imagina Daniel indo para a cova dos leões. Imagina você. Alguém já viu um leão de perto? Eu já vi. De perto assim, uns 10 metros. Semana a Raquel estava mostrando um vídeo para a Lara gosta de leão. E o leão abraçando um rapaz. Jesus amado. Um rapaz muito corajoso. Deve ser parente do Daniel. E abraçando assim. Gente, você viu a boca do leão? Aí você imagina o Daniel indo para a cova dos leões. Na hora que ele chega na boca da cova, o que falou ali? Que os rapazes que quiseram ferrar com a vida dele, que disse que nem deu tempo de chegar no fundo da cova. Os leões já tinham estraçalhado os ossos. Ou seja, estava assim, ó, o leão sentado e chupando os ossos. Daniel, imagina ele chegando na porta da cova dos leões. E eu disse, Senhor, eu fiz isso pelo Senhor. Eu podia estar pensando, o que eu fui fazer na minha vida? Meu Jesus, novo jeito que eu sou, saí lá da minha casa, porque sou lá me buscar. Que Daniel, ele foi preso, né? O rei foi lá e tomou Jerusalém e trouxe cativo, né? E Daniel estava no meio desse cativo, desses presos, né? Ele deve pensar, eu estou longe da minha casa, meus pais já... E eu estou aqui sozinho, eu podia fazer tantas outras coisas, eu podia ter desmanjado do Senhor, eu podia ter ido nas festas, eu podia ter feito qualquer outra coisa, sabe por quê? Porque todo mundo está longe. E agora que eu renunciei tudo isso, e eu orei ao Senhor, eu podia estar pensando isso, eu estou dizendo isso, mas eu creio que não, eu creio que ele estava indo para a cova, ele sentindo mais ainda a presença de Deus indo para a cova, mais ainda. Eu imagino a cena, queridos, imagina isso, ele lá dentro da cova e ele vendo os anjos do Senhor tapando a boca dos leões. Você imagina essa cena? Essa cena, sabe o que? É quando você está ali destruído na sua casa, destruído no seu trabalho, quando você foi humilhado, quando você realmente mostrou que era um cristão de verdade e achou que as suas esperanças estavam ali perdidas. É quando Deus manda os anjos na vida de você. Para quê? Para realmente levantar, para te dar esperança e te falar, eu sou contigo, meu filho. Tá? Meu Jesus.
É a certeza do que? Deus não vai falhar. Às vezes as pessoas, parentes, próximos de você, vai te criticar. Você está vendo? Está vendo? Está servindo de Deus. E o que ele faz você? Nada. E você está aí, ó, na miséria. E vai apontar o dedo para você. Mas está vendo? O que você fez? E vai falar um monte na sua cabeça. E sabe o que vai acontecer? O dia da sua vitória, meu querido, você vai olhar para esse parente seu e vai fazer, sabe o que? Você quer provar também desse Deus? Não vai falar para ele, não, destramento também. Não. Você vai mostrar do mesmo Deus para ele. Você quer provar? Eu esperei, Deus me deu a vitória, pode dar para a sua vida também. Você pode ser testemunho para a vida daqueles que te caluniam e que te criticam. Tá? Deus pode te usar na vida deles. Amém? Aleluia. Olha só, muitas vezes a gente se vê o que? Incapaz de fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu for fazer uma coisa dentro da minha casa relacionado à parte elétrica e à alvenaria, Jesus, irmão. Às vezes eu olho assim, aí Raquel, você vai fazer? Eu falo, não, vou chamar alguém para fazer. Porque, sinceramente, mas isso eu estou falando de uma coisa de alguma habilidade. Mas às vezes você está no seu trabalho e você olha para uma dificuldade e você fala assim, eu não vou conseguir passar por essa dificuldade. Às vezes você está dentro da sua casa, você entendeu? E às vezes você está passando uma dificuldade com o seu marido, com o seu filho, ou dentro da escola, você está passando uma dificuldade lá dentro da escola, você fala assim, eu não vou ser capaz de enfrentar isso. Você quer saber de uma coisa? Se você quiser ir sozinho, realmente você vai ser incapaz. Mas agora, se você acreditar o que? As forças em Deus, se você ter fé em Deus, meu querido, aí não tem quem te segure. Amém? Não tem quem te segure. Sabe por quê? Porque é nessa hora que a nossa fé é provada e nós mostramos para Deus que o quê? Que realmente dependemos dele. Senhor, não precisa fazer não. O Senhor está ajudando muita gente aí. Pode ser que eu faço sozinho? Não. Coisa que eu mais, sabe assim, coisa que é mais gostosa na sua vida, sabe o que é? É você depender de Deus. É você mostrar para Ele, Senhor, eu não quero tomar a sua frente. Eu quero que o Senhor me capacite para mim vencer isso. Você entendeu? Amém? E sabe por que muitas vezes nós nos sentimos incapazes? Você fala assim, eu não vou fazer isso não. Está tudo acabado, né? Senhor. Vida, né? Oh Deus. Sabe por quê? Por causa do pecado da preguiça. A preguiça toma conta da pessoa assim, que ela fala assim, vou orar não. Ou se não, vai dormir, Jesus. Senhor, não tem problema de orar deitado, né? Senhor, Aí no outro dia, que parte da oração que eu parei? Jesus, deu tempo de orar isso. Por quê? Cada preguiça. Sabe por que a gente ora de joelho também? Que a gente tem que se prostrar diante do nosso Deus. Mas sabe também por quê? Para doer. Você entendeu? Para você ver que é um sacrifíciozinho. Mas para te deixar o quê? Atento. Para você realmente, a hora que estiver ali, falar, Senhor, agora eu quero falar com o Senhor. Quero trocar uma ideia com o Senhor. Eu quero falar com o Senhor realmente tudo que eu estou passando. Eu quero que o Senhor ouça. E Deus vai ouvir. Aí depois que Deus ouvir isso, sabe que Deus vai falar para você? Agora eu quero que você escute. E você pare para escutar a Deus. Porque muitas vezes a gente vai orar, sabe o que a gente fala? E começa a falar, né? Tem alguns acho que até grava a oração para no outro dia colocar a oração, né? O Senhor, coloquei lá no gravadorzinho, o Senhor escutou lá a oração, né? E olha, em nome de Jesus, tchau, beijo, tô indo. Mas não vai escutar a Deus? Deus fala em sonho. Fala. Deus fala em sonho. Deus pode falar em sonho, meu querido. Mas quando você para escutar Ele, fala, Senhor,
hoje eu falei com o senhor, tudo mais. Se o senhor quiser falar alguma coisa comigo, ou lá está dormindo, o senhor cutuca eu e fala. Eu vou com Samuel. Samuel ele foi lá e falou: Samuel, ô Samuel. Samuel levantou e falou: o que o senhor quer? E Deus falou com ele. Mas quando Deus não faz a sua vida, na hora que você estiver orando, você para uns 5 minutos, fica quietinho, fala: Senhor, fala comigo. Melhor ainda, se você tiver com a palavra de Deus aberta, leia a palavra, que Deus vai falar mais ainda. Sabe por quê? Como que chama a Bíblia? Palavra de Deus. O que sai de sua boca? Palavra. O que sai da minha boca? O que sai da boca de Deus? Palavra. Então Ele quer te falar através da palavra. Muitas das vezes quer ouvir, né? Rodrigo, eles vêm aqui, Senhor. Quer falar através da palavra com você, meu querido. Sabe o que você tem que fazer? O que é capaz na sua vida. O que é possível você vai fazer. O que for impossível você vai entregar nas mãos de Deus. E o Senhor completa aí na minha vida, que eu não estou dando conta não. Amém? Eu já disse para vocês, né? Sabe quando a gente tem a certeza de nossa fé? Quando a gente entrega todos os nossos planos, toda a nossa vida nas mãos de Deus, né? Enquanto a gente não fizer isso, infelizmente a nossa fé... infelizmente a gente não tem fé em Deus. Enquanto você não tiver coragem de ser dependente de Deus, você ainda não tem fé em Deus. Eu acredito, eu sei que Deus existe. Você já entregou sua vida a Ele? Eu estou esperando, você não crê. Que aquele que crê, meu querido, entrega a vida a Jesus. Eu falei semana passada do cachorro do Obama. O cachorro do Obama parece tudo quanto é revista lá nos Estados Unidos. Mas ele é burro. É burro. Por quê? Porque não sabe de quem que ele é. Quem que é o dono dele. Então, ou seja, ele latia diferente. Não, ele latia igual. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não entende. E muitos ainda não entendem de quem você é filho. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você não tem que titubear quando alguma coisa te aparece na frente. Você tem que ter a certeza que Deus vai te livrar e que Deus vai te dar a vitória. E sabe o que é isso? Fé. Você está com toda a armadura de Deus lá, e você esquece, sabe do que? Do escudo, que é onde você vai embraçar assim, a primeira coisa que vai na frente é tua fé, meu querido. Você não vai de peito aberto, você não vai só com uma lança, você não vai só com a armadura, com o capacete. A primeira coisa que você põe na frente é o teu escudo. Está aqui minha fé, você vai encarar? Você vai me conhecendo, hein? Olha só, outra coisa. A gente viu aqui a primeira coisa, que é o quê? Quem tem fé, ele faz o quê? Ele não para de orar. A fé é a certeza do quê? Que Deus não vai falhar. E sua fé pode crescer. Sabe como? Você tem que buscar a Deus em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos. Tudo que você fizer de plano na sua vida, busca a Deus, pede a Deus. O Senhor, toma direção aqui, né? Na sua escola, no seu trabalho, né? Olha só, se a gente exercitar a nossa fé em situações aparentemente pequenas, quando surgir as maiores, você já vai estar treinado. Não pensa que Deus assim, agora eu estou com fé, né? Deu um bullying, tem café. Ô Senhor, vai aparecer qualquer tipo de situação na minha vida que eu estou preparado. Não, meu querido, Deus vai te treinar nas pequenas coisas. Você entendeu? Ele vai te introduzir, Ele vai te treinar e depois Ele vai te colocar nas grandes coisas. Amém? Olha só, Daniel, ele tinha um hábito do quê? De orar. Olha só, ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Às vezes a gente tem um hábito do quê? De uma vez cada mês, uma semana, né? No dia. 3 vezes Daniel orava por dia. Imagina ele levantando e orando a Deus. Eu imagino ele depois do seu almoço orando a Deus. Eu imagino ele à noite orando a Deus. Precisa orar tanto, precisa. A palavra de Deus diz o quê? Que a oração do justo tem poder. Tem poder. A oração de um justo tem poder.
Aqui eu contando ontem da cena das crianças, dos meninos orando, inocência da oração. Lá o menino, ô Senhor, o Senhor ajuda lá o. Qual que é o menino lá, né? Como chama o menino? Não. O menino orando perguntou pro outro, na hora da oração, vocês estão entendendo, irmão? Orando, Senhor ajude. Aí virou de lado para o amiguinho dele, qual que é o nome do rapaz lá, né? Que o Senhor ajude o menino lá, e o outro lá também, qual que é o nome do outro, né? Já te falei, né? O cara está orando pelo David, né? Aí eu já falei, o David. Aí ele falou assim, não, David não, aquele outro lá, quando se fala da Bíblia, não acredita na Bíblia, qual que é o nome dela? Senhor, e volta, fechou o olho e volta lá. Isso é inocência de uma criança. Eu imagino Deus olhando para essa criança e vendo a oração dela, né? Porque é inocência. Sabe o que? Sabe o que ela está falando? Ela está conversando com Deus. E ela esqueceu, ela pergunta. Está ali na inocência dela. Muitas vezes nós queremos ser muito formais nas nossas orações. Você entendeu? Senhor dos exércitos, Pai da glória, Senhor maravilhoso, toma-me, ó Deus, para o teu reino, ó Pai, e faz de mim um ungido do Senhor. Que Deus até assusta. Calma, meu filho, não precisa ser assim, não. Quando eu oro a Deus, eu falo com Deus. Senhor, você viu o que aconteceu? Então, Senhor, e aí? O que nós faz? Sabe por quê? Eu tenho respeito a Deus, por quê? Porque Ele é o meu Senhor. Você entendeu? Mas eu não tenho formalidade como pai. Quando eu estou na presença de Deus, eu tenho uma conversa de filho para pai. Porque Ele disse que o quê? Que eu sou filho dele. Então você tem que colocar nessa posição, eu sou filho. Eu vou ter formalidade para falar com meu pai. Faz aquela cerimônia. Você está fazendo isso, meu querido? Não vai acontecer. Não, é para entrar na presença de Deus. Sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? O véu se rasgou, meu querido. E você teve acesso direto a Deus, através do sangue de Jesus. Ou seja, eu não sei orar. Se você nunca orar, você nunca vai saber orar. Tem que orar. Fala com Deus. Eu sempre falo isso com os jovens. Abra lá qualquer salmo e começa a falar com Deus através do salmo. O salmo é oração. Coisa linda. A semana eu estava falando com a Ayla, né? E eu falei para ela assim, e eu estava perguntando como ia ser um encontro jovem que teve lá no Portal Sábado, perguntando para ela, eu falei, como vai ser assim, tá. Aí ela perguntou para mim, mal alguma coisa? Eu falei, por quê? Se você já quer ir dormir, vamos ler o Salmo 119 agora. Falei para ela. Sabe o que ela falou? Então tá bom, começou a digitar o Salmo 119 lá. Eu falei para ela, você viu que salmo lindo? Muitas vezes quando falamos do Salmo 119, a gente age com o quê? Justamente por causa disso. Vamos ler o Salmo 119. Chegar na sua casa e ler o Salmo 119. É um salmo lindo, um salmo de entrega, de decisão, de falando, Senhor, eu creio em Ti, o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, eu tomo uma decisão hoje na minha vida, do que? De toda ela é dada ao Senhor. É um salmo maravilhoso, mas a gente não lê, por quê? Porque é grande. Você vai ver como a oração vai aumentar uns 15 minutos se ler o Salmo 119. A ler mesmo, querido. Chegar na sua casa e ler o Salmo 119. Tome hábito na sua vida de orar. Todos comem aqui todo dia? Alguns que não comem. Todos tomam banho todo dia? Todos oram todos os dias?
que ser hábito na sua vida. Sabe por quê? Porque tudo que o corpo pede, seja água, comida, roupa bonita, dente escovado, tudo que ele pede a gente dá. Mas o que a nossa alma pede, que é aquela vontade de orar, de estar presente com Deus, de falar com Deus, a gente não dá. A gente alimenta o nosso corpo, mas a nossa alma a gente não alimenta. E sabe quando se alimenta? Orando a Deus. Esse é sinônimo de fé, querido. Amém? Olha só, que diz em Mateus 6,6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. É o que eu disse aqui, na frente dos irmãos. Deus Todo-Poderoso, magnífico Senhor, majestade poderosa que é o Senhor, e fala, e fala, e fala. Aí chega em casa, às vezes em nome de Jesus, amém. Vou ler de novo aqui em Mateus 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto. Aqui não tem quarto sozinho, vá para o banheiro. Feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Tem muito crente que dá pitinho na oração. E Jesus, sabe quando você tem esse dar pitinho? No teu quarto com Deus, me rodar a baiana amanhã, me pular e quebrar o estrado da cama. Senhor, os outros entraram no teu quarto. Aconteceu aqui, eu estava falando com Deus, a cama quebrada no meio, o lençol em cima da parede. Você estava brigando, você estava falando, porque com Deus eu faço festa. Eu faço festa com Deus, eu danço na presença de Deus, me dá vontade de pular, me dá vontade de gritar. A gente não faz isso. Às vezes no meio dos outros, né, a gente solta a franga. Senhor, vamos pular, que é para Deus mesmo, né? E e vai, né? Aí quando está lá no quarto, não faz nada para Deus. Sua fé, querido, você não tem que mostrar para o seu irmão, não. Sua fé você tem que mostrar para Deus. Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Fique de pé, querido. Vamos orar.